Eu mencionei que existem algumas formas de criar e acessar propriedades em objetos. A forma mais tradicional você já conhece. Foi mostrada no decorrer das aulas, que é a clássica notação de pontos, né? Então você tem uma const, que eu vou chamar de props aqui, é um objeto que armazena uma prop1 com um valor value1, por exemplo, tá? E aí, se a gente exibir no console esse objeto, tá aqui o objeto. Através da notação de ponto, eu posso vir aqui, prop1, e obter, acessar o valor da propriedade prop1, né? Quando que você deve usar a notação de ponto? Essa notação de ponto deve ser a sua escolha padrão na hora de acessar uma propriedade. Por quê? Porque ela é mais sucinta e mais fácil de ler. Ela é mais simples de ler. Porém, vão ter casos em que você vai precisar usar a notação de colchetes. A notação de colchetes é uma alternativa à notação de ponto, tá? Quando que você vai precisar usar a notação de colchetes? Eu vou responder essa pergunta te mostrando um problema. Imagina que você precisa acessar uma propriedade de objeto, mas você precisa acessar essa propriedade através de uma variável. Por exemplo, aqui embaixo eu vou ter uma const propName, que vai receber uma string prop1. Observa que prop1 string é o mesmo nome aqui dessa propriedade, né? Eu quero usar essa const propName para acessar a propriedade prop1 do objeto. Porque a const propName está armazenando o nome de uma propriedade do objeto. Mas se eu usar a notação de ponto nesse caso, olha o que acontece. Vou vir aqui, props, ponto, propName. Isso aqui, qual que vai ser o retorno disso aqui? Vai ser undefined. Sabe por quê? Console.log undefined. Por que props.propName resultou em undefined? Porque não existe uma propriedade propName no objeto. Não existe uma propriedade chamada propName no objeto. E é por isso que eu não consigo acessar essa propriedade dentro de props. E aí, como essa propriedade não existe, undefined foi retornado. Porque não existe uma propriedade propName num objeto, tá? Então, esse é um caso típico onde, ao invés de usar a sintaxe de ponto, eu vou precisar usar a sintaxe de colchetes para acessar o valor de prop1 através da const propName. Então, eu vou substituir este ponto por colchetes e fechamento de colchetes. Se eu salvar, agora eu obtive. Eu acessei o valor de prop1. Observa que essa sintaxe de colchetes é similar ao que você usa para acessar um item em um array. Só que ao invés de usar o index, aqui nesse caso eu estou usando uma constante. O que eu fiz aqui? Eu acessei o valor de uma propriedade de forma dinâmica. Quando eu uso a notação de ponto, forma estática. Não consigo acessar a propriedade através da const. Quando eu uso notação de colchetes, forma dinâmica. Eu consigo acessar a propriedade através da const. O que eu quero dizer com o termo dinâmico aqui? Seguinte, eu vou remover esse 1 daqui e eu vou concatenar propName com 1. Nesses colchetes, eu posso passar uma expressão.
tá? Então, só para vocês visualizarem, se eu concatenar prop name mais 1, isso aqui resulta em prop1, em uma string prop1, tá? E aí, eu posso concatenar, fazer essa concatenação aqui dentro e vai resultar, conseguir acessar o valor da propriedade prop1 através dessa expressão. Então, nesses colchetes, eu posso passar uma expressão. Lembrando, o que é uma expressão? Uma expressão é um pedaço de código que retorna um certo valor. Isso significa que nos colchetes, eu posso passar uma concatenação de string, uma variável, uma operação numérica, um parâmetro, uma propriedade. E com a notação de ponto não é possível acessar uma propriedade através de uma expressão. Se eu fizer ponto prop name aqui, olha o que resultou, none, not a number. Por que retornou none? Porque undefined foi somado a 1. props.propName retornou undefined, porque essa expressão, isso aqui, está buscando uma propriedade chamada propName no objeto, e o objeto não tem uma propriedade com esse nome. Então isso aqui resultou em undefined, e 1 foi somado a undefined. Se aqui no console eu somar undefined mais 1, retorna none. None é uma abreviação de not a number, não é um número. None é o JavaScript te dizendo, maluco, você está tentando fazer uma operação matemática com um valor que não é número. Não faz sentido somar undefined com 1, toma aqui um none. Então eu não consigo acessar o valor de uma propriedade de forma dinâmica com a notação de ponto. Não dá para usar expressão com a notação de ponto. Por isso, nesse caso, eu preciso usar a notação de colchetes. Caso interessante de uso em que você pode substituir estrutura condicional por acesso dinâmico de propriedade, saca só isso aqui. Eu vou declarar uma const get car sales, que recebe um parâmetro car. Essa função, dentro dela eu vou declarar uma const cars, que vai receber um objeto, e aqui eu vou ter estrada, que vai receber um número. Vai receber esse número aqui, 526. Aqui abaixo eu vou ter uma outra propriedade, Onyx, que recebe um número também. E aqui uma propriedade Polo, que recebe um número também. Então beleza, eu tenho esse objeto aqui dentro da minha função. E o que eu quero fazer? Olha só, eu quero retornar cars, colchetes, car, que é o parâmetro que foi recebido ali, que eu declarei. O que vai acontecer aqui? Se eu inserir Onyx aqui, eu obtenho o valor da propriedade Onyx. Então, esse é um caso interessante de uso que você pode substituir uma estrutura condicional como if-else, como switch, pelo acesso dinâmico de uma propriedade de objeto. Tá? Ah, Roger, e se não tiver a propriedade que eu estou buscando aqui no objeto? Tudo bem, eu vou usar um curto-circuito. Não há informações do carro. Agora, se eu invocar essa função passando um carro que não existe, silverado, não há informações do carro. Não entendi a ligação da string prop com prop1 de props. Deixa eu voltar nesse exemplo então. Não entendi a ligação da string prop
com prop1 de props. A ligação é a seguinte. Prop name está armazenando uma string prop, né? Se eu concatenar 1 aqui, vai armazenar uma string prop1. Ou seja, com essa expressão, eu obtive o mesmo valor, eu obtive em uma string o mesmo nome dessa propriedade aqui. Se eu estou obtendo o mesmo nome dessa propriedade através de uma expressão, eu posso vir aqui e inserir essa expressão entre colchetes que eu consigo acessar o valor dessa propriedade. Porque isso aqui está resultando em uma string prop1 e através dessa notação eu consigo obter o valor da propriedade prop1. Sacou? Por baixo dos panos, qualquer valor que essa expressão entre os colchetes retornar vai ser convertida em string. Para quê? Para dar match, para casar com o nome da propriedade do objeto. Em JavaScript, ainda que não pareça, propriedade de objeto ou é uma string ou um symbol, que é um tipo de dado que não importa agora. Mas de qualquer forma, este valor aqui, essa expressão, o valor que essa expressão retorna vai ser convertido em string, e se casar com o nome de uma propriedade do objeto, eu consigo acessar o valor dessa propriedade. É isso que está acontecendo aqui. Então, essa função, como o próprio nome dela já diz, getCarSales, funciona a quantidade que um carro vendeu. Quantidade de unidades vendidas de um carro. Então, aqui nessa linha, se cars, colchetes car, se car, colchetes car, retornar undefined, que é um valor falsi, o que está à direita do ou vai ser retornado. Agora, se cars, colchetes car, retornar o valor da propriedade, que é um valor truthy, o que está à direita do ou vai ser retornado. Sacou? Como que ficaria se eu fizesse isso com um if, por exemplo? Um não, né? Vários aqui nesse caso. Como que ficaria? Vamos lá. Olha só, eu vou duplicar essa função só para a gente manter uma referência dela aqui embaixo. Mas como que ficaria? Vou comentar isso aqui. Se car é igual string estrada, retorna este número. Se car é igual a string Onyx, aí você retorna este número. Se car é igual a string polo, retorna este número. Caso contrário, se nenhum dos ifs foi executado, você retorna esta string. Seria isso aqui, a versão dessa mesma função aqui embaixo, só que com ifs. Se eu testar, mesmo resultado continua sendo retornado. Continua funcionando do mesmo jeito. Caso contrário, se eu passar undefined ou não passar carro, não há informações do carro. Passar string vazia, não há informações do carro. Beleza. Então, o que é a parada aqui? Eu estou fazendo em 15 linhas, o que poderia ser feito em 7. Eu estou repetindo if, condição, blá, blá, blá,
toda vez, toda hora aqui dentro. Já com o acesso de propriedade dinâmica, eu não preciso fazer isso. Eu posso ser mais direto no que eu quero fazer no meu código. Bom, é isso. Tá? Então, fica ligado que esse tipo de caso pode cair na próxima bateria de exercícios. Então, esse é um caso em que você pode substituir tranquilamente várias condicionais, várias estruturas condicionais por expressões, valores, objetos. Fechou? Agora é o seguinte. Além de acessar propriedades de um objeto de forma dinâmica, você também pode criar propriedades de forma dinâmica. Porque lembrando, a forma mais tradicional de criar uma propriedade de um objeto é aquela clássica, notação de ponto. Então venho aqui, tem um objeto props. O meu objeto props, ele vai ter, vou colocar em uma linha, uma prop1 que recebe um valor, sei lá, value 1. E aqui eu tenho para adicionar, para criar uma propriedade nesse objeto props, eu posso fazer prop2 recebe value2, por exemplo. Tá? Então, através da notação de ponto, eu criei no objeto uma propriedade prop2. Se eu logar essa propriedade no console, props.prop2, tá aqui o valor dela. Porém, vão ter casos em que você vai precisar usar a notação de colchetes ao invés de ponto. A notação de colchetes, ela, como eu disse anteriormente, ela é uma alternativa à notação de ponto. Quando que eu vou precisar usar a notação de colchetes para criar uma propriedade? Vamos lá. Vou remover isso aqui por enquanto. Vou criar um objeto. Vamos fazer o seguinte. Aqui em cima, eu vou criar new prop recebe prop2. Tá? Aqui eu tenho o meu objeto. E aqui embaixo, tá aqui. Se eu logar o meu objeto no console, tá aqui o objeto. Tudo certo, né? Eu quero criar uma nova propriedade no objeto props. E essa propriedade vai ser nomeada com o mesmo valor de new prop. Isso é, eu quero usar a constante new prop para nomear a nova propriedade que eu vou criar no objeto. Qual vai ser o nome da propriedade que eu vou criar? Vai ser prop2. Porque a const new prop está armazenando prop2. Prop2. Como que eu posso fazer isso? Olha só. Eu vou inserir aqui nesse objeto colchetes e dentro a const que eu quero aproveitar para nomear, que é qual? New prop. Não é new promise, é new prop. E aqui eu vou fazer new prop receber value2, por exemplo. Se eu salvar, tá aqui a propriedade criada no objeto. Sacaram a ideia aqui? Sobre como nomear uma propriedade de forma dinâmica, criar uma propriedade de forma dinâmica. Em que caso você vai precisar disso? Eu usei uma constante para criar essa propriedade aqui de forma dinâmica. Isso não seria possível de outra forma. Se eu colocar new prop aqui, ele não vai pegar, ele vai criar uma propriedade new prop. Ele não vai pegar o valor dessa const aqui. Por isso, eu estou criando de forma dinâmica para que o valor dessa const seja o nome dessa propriedade. Uma coisa que você tem que lembrar, você precisa lembrar, é que parâmetros são variáveis.
Se eu posso usar variáveis constantes para criar uma propriedade de forma dinâmica, eu posso usar parâmetro. Olha só, eu vou ter uma função aqui que eu vou chamar de getObj, recebe uma função com um parâmetro new prop. Dentro dessa função eu vou retornar um novo objeto que recebe prop1, value 1, por exemplo. E o que eu posso fazer aqui? Mesma sacada que eu mostrei anteriormente, eu posso usar esse parâmetro new prop para nomear essa chave aqui, essa propriedade do objeto de forma dinâmica. Aqui eu coloco value2, por exemplo. E aí eu vou ter aqui embaixo uma const new prop, poderia ser um outro nome, estou dando o mesmo nome aqui para passar como argumento para a leitura ficar mais coerente, para ser o mesmo nome de parâmetro e argumento, mas não precisa ser, poderia chamar x, não importa aqui, mas para deixar mais claro eu vou nomear new prop, recebe prop2, e aqui embaixo eu vou criar uma const obj que vai receber a invocação de getObj e eu vou inserir como argumento new prop. Então estou passando aqui para o parâmetro new prop este valor, prop2. Isso significa que o nome dessa propriedade vai ser prop2. E aí se eu der um console.log aqui no obj, está aqui. A propriedade se chama prop2. Então eu estou criando nesse objeto, através do parâmetro, uma propriedade dinâmica no objeto. A arrow function está só retornando um objeto, então eu posso usar o retorno implícito dela. Retorno implícito dela, para deixar o código mais conciso, mesmo o resultado é exibido no console.